inscritos. Vereador Altamir, a palavra é sua. Boa noite mais uma vez. O que me traz à tribuna neste momento são duas questões principalmente. Uma tem a ver com a questão da Casan, que eu já debati tantas vezes aqui nessa tribuna, né? Nesta tarde foram a votação, melhor dizendo, os dois projetos do Executivo Estadual que derrubavam, né, ou anulavam projetos aprovados no ano passado pela mesma Assembleia Legislativa. Em maio do ano passado, um projeto de autoria do deputado Pedro Uczai determinava que a venda de ações de qualquer empresa pública de Santa Catarina só poderia ocorrer mediante consulta da Assembleia Legislativa e da população catarinense através de um plebiscito. Naquela ocasião, em maio do ano passado, estiveram presentes na sessão que aprovou essa lei 25 deputados. Todos os 25 votaram a favor desta lei, impondo esse controle, tanto por parte do Legislativo Estadual, quanto por parte da população catarinense, sobre as empresas públicas de nosso Estado. Eu digo isso porque me chama bastante atenção. Esse projeto foi aprovado no ano passado, como eu disse, no final de maio, dia 25 de maio de 2010. Estávamos a alguns meses das eleições estaduais, eleições que elegeram os nossos atuais deputados, governador e assim por diante. Talvez isso explique que naquela ocasião, às vésperas das eleições estaduais, todos os deputados tenham aprovado esse projeto, que tinha um grande apelo popular, né? Dava à população catarinense o controle sobre a venda de ações de nossas estatais. Apesar daqueles 25 deputados, todos terem aprovado esse projeto no ano passado, agora, na tarde de hoje, quando foi discutido o projeto que anulava esta lei, retirando a necessidade de o governo estadual consultar a população para vender as ações de suas estatais, o resultado também foi surpreendente. O resultado desta tarde foi 30 votos a favor e 8 votos contrários à mudança dessa lei de 2010. Se nós olharmos a lista daqueles 25 deputados do ano passado, 2010, que aprovaram a lei, muitos deles foram reeleitos. Estão ali na Assembleia de novo. E esses mesmos deputados, então, que aprovaram por unanimidade no ano passado a lei, agora derrubaram a lei que eles mesmos aprovaram. Faz algum sentido isso? Tem alguma explicação? (30 votos a 8), ou seja, apenas 8 deputados disseram que não. A população catarinense deveria continuar tendo o controle sobre a venda de ações. Mas, como o atual governador tem maioria absoluta na Assembleia, ele aprovou por esse resultado que eu lhes disse, 30 contra 8. Então, o que acontece a partir de agora? A partir da aprovação desta lei, e aí logo em seguida foi em votação o projeto de lei também de origem do governador do Estado, autorizando, então, a venda de 49% das ações da Casan para a iniciativa privada. Também foi aprovado pelo mesmo placar, 30 votos contra 8 contrários. Então, para que fique claro para todos aqueles que estão nos ouvindo, seja pela internet ou pela rádio comunitária, a Casan o governo do Estado está autorizado a vender, a partir de agora, 49% das ações da Casan para a iniciativa privada. E nós, população de Santa Catarina, que somos, na teoria, proprietários dessa empresa, porque ela é pública, o governo ainda não vendeu esses 49%, nós não temos mais poder de decisão nenhum sobre isso. Nos foi retirado esse direito
pelo governador do Estado e por esses 30 deputados que aprovaram esses projetos de lei. E como disse, o risco nesse processo todo, né, é de que, a partir do momento que esses 49% das ações estejam na mão de um ou de vários investidores privados, e o projeto de lei do governo do Estado prevê isso, a possibilidade de passar a administração da Casan para esses investidores privados. Eles poderão gerir a Casan, apesar de o governo do Estado ser o acionista majoritário ainda. Mas poderá repassar essa administração aos acionistas privados. E há o risco, como a gente conversou em outra ocasião, de que isso acarrete em prejuízos à população na medida em que pode haver aumento excessivo de tarifas, de água e esgoto, né? Redução de investimentos, quando na verdade a gente precisa de muito mais investimentos, porque a maior parte dos municípios catarinenses não tem saneamento básico e nem água tratada para toda a população. E essa é a função da Casan. Então, se isso acontecer, se melhorar o serviço, ótimo, né? Mas pela experiência que nós tivemos, e eu trouxe aqui em outra ocasião, lá no nosso estado vizinho do Paraná, foi o inverso. Houve uma piora nos serviços e um aumento dos custos. Se isto ocorrer, né, que a população catarinense possa buscar lá no site da LESC a lista dos 30 deputados que aprovaram essa mudança e que geraram, então, essa situação. A segunda questão que eu gostaria de trazer, senhor presidente, tem relação com o texto lido pelo vereador Elisário na sessão passada, embora ele não esteja presente, mas eu gostaria de esclarecer para os ouvintes da Rádio Poesis dois aspectos que ele comentou em sua fala relativos à rádio comunitária. Não me interessa aqui entrar no debate entre ele e o cidadão Edivim. Como um dos fundadores da rádio comunitária, e sempre me preocupo com ela, então gostaria de esclarecer aqui duas questões. Primeiro, numa parte de seu texto, ele diz o seguinte, falando do cidadão Edivim, e depois ele se refere à rádio comunitária e diz literalmente, abre aspas, para mim, não está fazendo o papel de rádio comunitária, pois frequentemente usa dessa ferramenta para afrontar vereadores, prefeitos, ex-prefeitos, polícia civil e militar, além do Banco do Brasil, fazendo comentários de forma hostil a essas instituições. A rádio comunitária não faz, e nem fez, né? Quem utiliza-se dos microfones da rádio comunitária, e qualquer cidadão pode fazer isso, fala em seu nome. Isso já foi dito aqui várias vezes, mas é importante esclarecer para que não saia uma conversa distorcida nas ruas, né? Então, a rádio comunitária, a diretoria da rádio comunitária, em momento algum, fez qualquer ataque pessoal a alguém. Os microfones da rádio estão abertos e quem fala, fala em seu nome e não em nome da rádio comunitária. Portanto, eu discordo quando ele diz que a rádio comunitária não está fazendo o seu papel. Ao contrário, ela faz o seu papel ao abrir os microfones para que os problemas da cidade sejam debatidos e que cada um dos envolvidos coloque lá a sua versão dos fatos. E por último, quando ele se dirige, inclusive, diretamente à rádio comunitária, na pessoa do atual presidente da Associação Poesis, Associação Cultural e Artística Poesis, que é a detentora da concessão da rádio comunitária. Abre aspas, palavra do vereador Elisário. Para finalizar, aí ele dirige-se então, senhor presidente da rádio comunitária, João Elias Rodrigues, diante da sua responsabilidade frente a este veículo de comunicação, gostaria que Vossa Senhoria avaliasse os programas abertos à manifestação pública, devendo estabelecer critérios para quem se manifesta, para que a rádio não seja utilizada por pessoas que venham a ofender as autoridades de nosso município, podendo essa emissora incorrer nas sanções previstas na Lei 9.612 de 98. Repito mais uma vez o que diz esta lei citada, a Lei
9.612 de 98. É esta lei, justamente, que impede que o presidente ou qualquer diretor da rádio comunitária impeça alguém de falar, de utilizar os microfones da rádio comunitária. Cada um que utiliza os microfones sabe que a responsabilidade da fala é sua. Agora, a rádio, né, os diretores da rádio, melhor dizendo, não podem impedir, porque aí sim estariam infringindo esta lei 9.612/98. Repito aqui o que diz a lei. Então, os microfones estão abertos e jamais alguém ligou lá para questionar algo do que foi falado e foi impedido de falar. Se com alguém aconteceu isso, diga, porque eu não sei de nenhuma situação. Ou sempre foi aberto a possibilidade das diferentes opiniões, das diferentes interpretações. Se vocês recordarem, por exemplo, quando houve alguns debates em relação à questão da bicicleta elétrica, por exemplo, me recordo de alguns casos da tarde com o então radialista Doni, que não está mais conosco. Após a fala de qualquer um que ligava, né, um ouvinte e tal, ele dizia, os microfones continuam abertos para quem quiser se manifestar a respeito. E ele nunca negou que alguém falasse ao vivo na rádio, ou que fosse lá conversar. Né? Isso a lei nos exige, que a gente mantenha essa possibilidade de todos se manifestarem. Terminando, qualquer cidadão da comunidade atendida, qualquer cidadão, terá direito a emitir opiniões sobre quaisquer assuntos abordados na programação da emissora, bem como manifestar ideias, propostas, sugestões, reclamações ou reivindicações. Esse é um direito de todo cidadão. Repito, todo. E ninguém foi até o momento censurado para falar e ninguém será. A rádio está lá, os microfones da rádio estão abertos a todos. Então, dizer que a rádio comunitária não está cumprindo com a sua função, ou de que ela está censurando A ou B, isto é uma inverdade. Aí, se nós fizéssemos isso, aí sim estaríamos agindo contra a Lei 9.612/98. Mas, pelo contrário, sempre se deixou muito claro, em todas as ocasiões em que houve algum debate nos microfones da rádio comunitária, sempre se ofereceu e se deixou aberto os microfones da rádio comunitária. Esse esclarecimento eu gostaria de deixar, né, para todos, para nós, vereadores, mas principalmente aos ouvintes da Rádio Poeses. E, um minutinho, estou finalizando, senhor presidente. Lembrando da questão a vereadora Margarida falou da ponte lá em Santa Maria, né, reforço para que o senhor leve ao secretário, eu comentei já na sessão passada, o caso da rua Desidério Schmidt, ali, que a situação é idêntica, né? A ponte está lá, a estrutura está colocada, mas as cabeceiras não. E do mesmo modo como a ponte de Santa Maria recebeu lama, né, barro vermelho, né, aquele barro que em pouco tempo se transformou em lama por causa das chuvas, aqui na rua Desidério Schmidt ocorreu o mesmo. Né, e muitos moradores utilizam-se dela para passar a pé, né, para pegar o ônibus escolar ou o ônibus de linha na estrada geral, e acabam sendo obrigados a passar aí no meio à lama. Então seria importante que essas duas obras fossem terminadas o quanto antes, né? Porque só falta de fato as cabeceiras. A estrutura que era o mais difícil, o mais caro, está pronto, né? Então faltando as cabeceiras e, se possível, então que a Secretaria de Obras olhe também com bastante atenção a situação da rua Desidério Schmidt.